Perfeito, gravando. Vamos lá. Vocês relembrar da primeira parte da aula, tá? Como a Sara solicitou, vou explicar para vocês novamente esse cálculo. Esse cálculo ele é feito de forma, levando em consideração que um MET é 6 ml de oxigênio por quilo por minuto. Vocês pensem um indivíduo que ele tem de 80 quilos, certo? Um indivíduo que ele tem média de 80 quilos. Ele está fazendo um exercício de 10 onde que ele está fazendo um futebol competitivo. Está correndo aí, vamos colocar 40 minutos. Então, um indivíduo de 80 quilos, a primeira a gente vai pegar esse número de 3,6, que ele é fixo, tá? Vezes o número de metros, que é um futebol competitivo, que é 10 metros. Deu um total de 36 vezes o peso, que falamos que o peso dele seria 80, multiplica também esse valor por 40, que seria a quantidade de minutos. Tá? Deu um total de 115.200 ml de oxigênio. Esse número eu vou estar dividindo por mil. Dividindo por mil. Por quê? Porque eu quero transformar esse ml, então fica, né, levando em consideração que a caloria é 1 litro de oxigênio, tá? Igual a 5 quilocalorias, eu vou estar multiplicando esse resultado aqui, que deu 115 por 115,2, vezes 5 quilocalorias. Então se de 80 quilos, correndo no futebol competitivo, de 10 metros, tá? De 10 metros, a atividade física dele, o futebol competitivo, por 40 minutos, ele vai estar consumindo praticamente 506 quilocalorias por esse cálculo. Daí, quando você for estar calculando, vocês pensam que esse indivíduo é um indivíduo de 80 quilos, 20 anos. Fazer a multiplicação, como ele tem 20 anos, é 40 quilocalorias por quilo, tá? Fazer um indivíduo de 80 quilos, que ele vai estar multiplicando por 40, tá? Então, 80 vezes 40, então ele tem que estar ingerindo por dia uma quantidade de 3.200 quilocalorias. Só que eu vou ter que somar aquele futebol competitivo, que foi 570 e poucas quilocalorias. Então, essa é a quantidade que ele tem que ingerir. 3.200 mais aquele cálculo do MET. Tá? Se ele quiser manter o peso dele, se ele, tá? Ele tem que consumir um pouquinho mais de calorias. Se ele quiser, se ele tiver interesse em diminuir, ele vai estar ingerindo um pouquinho menos de quilocalorias. Tá? E agora da nossa parte, da segunda parte da aula, onde a gente vai falar de vias de geração de energia durante o exercício físico. Durante o exercício físico, temos as vias energéticas, tais como o sistema ATP-CP, que é conhecida como a via anaeróbia ou alático, a via glicólise lática, que é anaeróbia alático, tá? E a via que a gente está falando do aeróbio, que é a via da glicólise oxidativa e da lipólise. Lipólise aqui eu estou falando de gordura, tá? Então, é mais ou menos assim, um sistema que eu posso explicar para vocês de uma maneira simples. O sistema ATP-CP é energia rápida. Essa energia, sistema é denominado, tá? O sistema ATP-CP, vocês podem ver aqui, ó, tá? Por essa figura aqui que está ilustrando melhor. É o sistema adenosina, trifosfato, creatina, fosfato, ATP-CP, dali que surge esse nome, tá? Então é um mecanismo estipulado pela hidrólise do ATP, tá? Que ele é feito pelo ATPase, no início do exercício, então principalmente de maior intensidade. A reserva de ATP, que é a molécula energética, tá? A muscular ela é extremamente pequena e ela é esgotada praticamente nos primeiros segundos de exercícios, entre 3 e 10 segundos de exercício. Então, o sistema ATP-CP é rapidinho, é considerado um anaeróbio alático, tá? E a glicólise, a glicólise anaeróbia, ou a glicólise lática, ela também já está envolvendo o anaeróbio alático. Então, assim, ela é entre 10 segundos e 1 minuto. Por exemplo, o que eu quero falar aqui? O sistema ATP-CP estamos utilizando para fazer, por exemplo, uma série de exercícios físicos na musculação. Uma série de
tantas repetições. A gente não fica fazendo mais, né, dependendo da intensidade. Aqui a gente está falando de alta intensidade, a gente não faz mais aqui 10, 12 repetições, não passa mais de 1 minuto fazendo exercício. Então aqui eu estou usando o sistema ATP e a glicólise lática, aonde que podemos dizer que não tem a utilização de oxigênio, aonde que a fonte de energia é a fosfocreatina. A quantidade de ATP ela é muito limitada. Agora, a velocidade de síntese da ATP ela é muito alta. Tá? Agora vamos falar, em contrapartida, de grosso modo, do sistema aeróbio. Do sistema aeróbio, estou falando da glicólise oxidativa e da lipólise. Sistema aeróbio, glicólise oxidativa, presença de oxigênio, tá? É bem fácil gravar isso aí. A ausência de oxigênio, sistema ATP-CP, e glicose lática. E agora a glicólise oxidativa e a lipólise, a gente está falando do sistema aeróbio, ou seja, utilização de oxigênio no sistema aeróbio. Tá joia? Agora, no sistema aeróbio, gente, eu poderia falar para vocês de todas as reações que acontecem, glicogênio vai transformar em glicólise, que daí ATP vai transformar em piruvato, vai vir para acetil-CoA, vai vir para o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa para depois finalizar com ATP, mas eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Só para vocês terem uma noção que no sistema aeróbio, o oxigênio, ele funciona como fonte de queima de substratos energéticos que produzam energia transportada ao músculo em atividade. Essa energia pode vir do glicogênio, pode vir da gordura e pode vir da proteína, tá? Pronto, é isso que vocês precisam saber. Sistema ATP-CP, a duração do exercício. Eu estou utilizando mais o sistema ATP-CP, logo no início, praticamente nos primeiros 10 segundos de exercício físico, tá? Passou os 10 segundos, começa a cair esse sistema energético de ATP-CP e vai entrando em ação o sistema de energia de curto prazo, tá? Que seria já a questão esse que falamos da glicólise lática, tá? Esse seria o sistema glicolítico ou anaeróbio, que ele vai chegar e vai perdurar até praticamente os 3 físico. Por isso que a gente faz, às vezes, faz uma série de exercícios com descanso ativo, né? E depois disso, tá, quanto mais tempo a gente for estar fazendo atividade física, mais estou utilizando o sistema aeróbio, ou seja, o consumo de oxigênio, ou seja, o consumo dos substratos energéticos que eu estou tendo. Nessa situação, está envolvendo o sistema de energia de longo prazo. Por isso que muitas vezes, às vezes, coloca o aeróbio no final do treino, daí que vai estar trabalhando mais a parte oxidativa, vai estar consumindo mais gordura. Tá? Então, essa que seria, primeiramente, consumo energético ATP-CP, depois seguidos pelo sistema glicolítico ou anaeróbio, tá? E depois passou pelo sistema aeróbio. Não é que um consome mais, depois eles vão consumindo de uma maneira simultânea, só que daí chega uma hora que inverte essa curva, tá? Sobressai de início é o sistema ATP-CP e o que menos é utilizado é o sistema aeróbio, né, de alta intensidade. Daí, se continua fazendo mais de longo prazo, aí vai subindo, vai decaindo o sistema ATP-CP e entra em ação mais o sistema aeróbio, tá? Não é porque ele vai zerar, mas sempre vai estar trabalhando de maneira simultânea, só que com menor força, vamos dizer assim. Então, a via glicolítica, ela pode ser tanto aeróbia quanto anaeróbia. A anaeróbia, ela é estimulada, anaeróbia sem oxigênio, estimulada subsequente, a diminuição da atividade do sistema ATP-CP. Já na via aeróbia, estimula no momento que o exercício físico necessita de uma quantidade maior de energia. Tá? Onde é que eu já estou falando de exercício prolongado, onde é que o metabolismo é oxidativo. Já a lipólise, gordura, falando da mobilização de gorduras, uma vez que iniciado o metabolismo oxidativo, que é o aeróbio, é a via capaz de fornecer mais energia em relação às demais, igual eu falei para vocês. Caiu o ATP-CP e subiu mais a lipólise, onde é que a gente está fazendo mais a queima de gordura. Por isso é bom, quando quem quer perder peso, quem quer perder gordura, fazer um pouquinho mais de exercício aeróbio. Tá, então, eu poderia estar falando aqui para vocês de todas as vias da geração de energia durante o exercício físico, mas eu só quero que vocês saibam que temos a participação de carboidrato, participação de aminoácidos, tá? Aonde que tem também a degradação proteica na tentativa de estabelecer os níveis de oxalacetato. Tá? Eu não vou estar cobrando essa tabela, essas reações de vocês. A aula é de nutrição e não de bioquímica, né?
e não de reações químicas. Então, vamos lá. E também é bom vocês saberem que determinado via energética que vocês utilizam, vocês vão mudar as características das fibras musculares, que elas são de tipo 1, tipo 1A, tipo 2B, tá? Onde que a velocidade de contração pode ser lenta ou rápida, né? A capacidade glicolítica, capacidade oxidativa, que é o consumo de oxigênio, fibras do tipo 1 é alta, né? Ou seja, exercício de longa duração. Conforme mais baixa, né, a capacidade oxidativa, aqui a gente está falando do tipo 2B, a gente está falando do sistema ATP-CP, tá? Quanto mais baixo, tá certo? Então aqui a gente tem várias alternativas aí das vias de geração de energia durante o exercício físico. De qualquer forma, de uma maneira resumida aí do que a gente pode falar. O exercício de curta duração e aliado a alta intensidade, a gente está falando sobre o sistema ATP-CP predominante. Conforme você vai fazendo exercício físico, vai aumentando o tempo, tá? Aqui a gente ainda está no metabolismo anaeróbio, vai fazer a utilização de glicogênio, de glicose e formação de ácido lático. Lembra, sabe aquela dorzinha que você está fazendo exercício e tal? Ali já está começando a formação do ácido lático, tá? Está fazendo exercício, começa a doer bastante a musculatura, na própria hora do exercício, é isso que acontece. Agora, já nos exercícios de longa duração, consequentemente, a gente vai estar mantendo uma baixa intensidade para conseguir fazer aquela duração do exercício físico, onde o sistema aeróbio já é predominante. Então, o sistema ATP-CP, provas de curta duração, alta intensidade, e provas onde é que está envolvendo o sistema aeróbio, já é mais de longa duração. Utilizar oxigênio para oxidar os substratos energéticos na célula e produzir energia, ou seja, por meio de carboidratos e gorduras. A energia liberada por essas vias é maior do que as citadas anteriormente, porém mais demorada. Tá? Então, quanto maior a energia de um substrato, mais lenta será a sua mobilização. Quanto maior a energia, quanto maior a caloria, mais lenta vai ser a sua mobilização. Tá? Então, aqui são os estímulos, tá, do treinamento. Só em outras palavras, que estamos falando aqui do que pode estar acontecendo com os sistemas de energia, tá, do sistema aeróbio aqui da linha verde, o sistema lático da linha vermelha e o sistema alático, que é o ATP-CP, que começa ali nos primeiros 30 segundos do exercício e depois já vai caindo, né, e vai tendo a prevalência, predominância de outras guias de substratos energéticos, tá? Então, se a gente for analisar também numa outra tabela, seria mais ou menos isso aqui. A energia de um atleta ou não atleta. Por exemplo, 60%, agora a gente vai falar mais específico, tá? Vimos as vias energéticas, então 60% do valor calórico total dos exercícios aeróbicos e até mesmo 70% do valor calórico total dos exercícios anaeróbicos. Aqui estão os carboidratos, tá? Carboidratos, tá joia? Então, assim, ó, exercício aeróbio, eu preciso menos carboidrato. Exercício anaeróbio. Exercício anaeróbio já seria mais peso, mais intensidade. Então, a necessidade de carboidrato, ela aumenta conforme se eleva o volume e a frequência do treinamento físico. Já a ingestão de proteínas, ela aumenta de forma mas mantém a mesma proporção perante os demais nutrientes. Agora, a ingestão de gordura, ela vai estar diminuindo proporcionalmente em função da maior presença de carboidratos. Tá? Então, ou seja, para eu queimar uma, eu tenho que ter um consumo ali de carboidrato. Agora, na carboidrato, o organismo ele lança a mão das proteínas para se estabelecer os estoques de glicogênio e fornecer energia aos tecidos. Tá? Então, por isso que tem que falar, não sei o que, quero perder peso. Beleza, quer perder peso, pode carboidrato, mas quem quer perder gordura, quem quer qualidade muscular, quem quer hipertrofia miofibrilar, aí sim considerando a ingesta de carboidratos, tá? Não temos estoques proteicos. Geralmente eles são empregados em estruturas, constituídos, fazendo parte dos hormônios e de outros diversos componentes. Se quebrar para obtenção de energia, será gerado sérios danos aí à estrutura celular do organismo humano, do nosso organismo. Então, a mobilização inapropriada de proteínas, somando a diminuição da mobilização de gordura, acentuada
proteica. Então, o pessoal aí que está cortando carboidrato, cuida, tá? Então, é necessário o mínimo de carboidrato para que haja o estímulo à gordura ou a lipólise no interior da célula muscular, tá? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. O colesterol, ele é prejudicial à saúde? O colesterol, gente, é prejudicial à saúde? Depende. Leandro, fala, especifica um pouquinho aí para mim o porquê depende. Quando que ele é bom e ele é ruim no seu, no, na sua teoria? Em excesso, ele é ruim, no caso, né? E o colesterol, vamos lá então. Ó, ele é prejudicial à saúde? Ele não é necessariamente prejudicial à saúde. Tá? Então, basicamente, 70% do colesterol necessário ao corpo humano são produzidos pelo próprio organismo. O próprio organismo produz. Agora, 30% ele vem da dieta. Agora, se você consome gordura demais, né? Aí é claro que vai ser prejudicial. Agora, sim, ele é encontrado em produtos de origem animal, tá? A gordura, o colesterol. Então, para provocar doenças cardiovasculares quando consumidos em excesso, assim como o Leandro falou, ele vai se acumular na parede das artérias. Se acumulando na parede das artérias, vai formar o quê? Aquela plaquinha de ateroma, tá? Que vai prejudicar o fluxo sanguíneo para o miocárdio. E vai estar ocasionando, pode ocasionar aí o infarto do miocárdio. Tá? Então, é recomendado a ingestão máxima de 300 miligramas de colesterol por dia. Ou seja, equivalente a uma gema de ovo. Tá? E isso eu estou falando para indivíduos sedentários, não atletas. Tá joia? Então, colesterol, ele não necessariamente ele é prejudicial à saúde. Aqui são algumas referências utilizadas na aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um e de cada uma de vocês e voltamos à sala de aula. Professor, Ô, Vitor, vou falar.